Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar como age a mãe narcisista religiosa. Eu quis trazer esse vídeo porque eu fiz uma pergunta lá no Instagram para vocês. Eu perguntei o que ela faz, né, essa mãe narcisista religiosa. O que ela faz que você acha mais absurdo? E vocês me mandaram respostas bem legais, então foi a partir daí que eu pensei, vou falar sobre isso. Aliás, gente, eu gosto muito quando vocês interagem, né? Vocês estão sempre interagindo nas publicações, nos comentários, mas eu gosto bastante quando vocês participam dessas enquetes, respondem essas perguntas, porque aí me dá ideia do que vocês acham. Eu consigo trazer a opinião de vocês aqui pro canal, que eu gosto bastante. Afinal, o canal é feito para vocês e também gera uma discussão, né, no sentido de ser um debate sobre as coisas que a gente vive no dia a dia. Eu acho muito legal, muito bacana quando vocês interagem, respondem e a gente pode fazer vídeos, explorar, né, o assunto de uma forma que vocês falem, desabafem e que eu traga o conteúdo que vocês querem ver. Eu vou começar esse vídeo lendo algumas das mensagens que vocês me mandaram. Então, o que a mãe narcisista religiosa faz que você acha mais absurdo? Depois de praguejar e me desejar tudo de ruim, deixa o rádio ligado na oração. Ela diz que deve ser comparada a Maria, mãe de Jesus, só por ser mãe. Gente, essa eu tive que rir. Minha sogra é narcisista. Fala que Deus vai castigar o filho se ele não fizer o que ela quer. Esculacha todo mundo e depois vai rezar. Ela coloca Deus no meio das perversidades dela e acha que tudo que alguém discorda é falta de Deus. Mente demais, compulsivamente. Fala que eu deveria estar com o diabo no corpo quando decidi sair de casa. Eu saí com 25 anos. Vai na missa todos os domingos, mas chega virada no giraia em casa. Volta da igreja falando que tudo que o pastor falou no dia serve para alguém, mas nunca para ela. Depois de transformar minha vida num caos, ela sempre olhava para mim dizendo: vou orar por você. Não pode isso, não pode aquilo, por não ser a vontade de Deus. No fim, não pode nada. Ela não para em igreja dizendo que as mulheres dos pastores e obreiros têm ciúmes dela por ela ser solteira. Fala que eu sou possuída. Diz que eu que preciso de Deus na minha vida, que eu não tenho Deus na minha vida. Vai na igreja e quando chega já está xingando todo mundo. Essas foram algumas das respostas que vocês me enviaram. Tem mais outras, tá, gente? Depois eu vou compartilhar elas no Instagram também. Gente, mas sinceramente, a gente ri pra não chorar, porque é tanta hipocrisia, é tanta cara de pau delas que, gente, sério, não tem limite. A mãe narcisista dentro da igreja é bem assim como vocês mesmos me mandaram. Se faz de santa, ajuda todo mundo, é sempre a boazinha, principalmente as ocultas. Tem mães narcisistas que vão só se aproximar de pessoas que têm cargos importantes na igreja. Claro que elas não vão dar tanto assim na cara, né, gente? Elas disfarçam. Mas você percebe que ela só anda, né, com as pessoas que têm algum cargo importante na igreja, são amigas do pastor. Se a igreja tem outras pessoas, né, ali, enfim, superintendentes, pessoas que ajudam diretamente o pastor, que estão acima da maioria, né, dos fiéis, elas vão se aproximar das pessoas que estão acima. Muitas mães narcisistas vão liderar grupos dentro da igreja, cuidar dos jovens ou o culto das mulheres, algo assim. Se for católica, ela que vai ficar com a santa em casa
para poder fazer oração. Aliás, ela vai fazer questão que a santa passe na casa dela. Eu não sei se vocês sabem como funciona, né? Mas minha mãe narcisista é católica, com muitas aspas, e ela faz questão de que a santa fique na casa dela por alguns dias para fazer oração. Aí vem as mulheres da igreja fazer oração. Eu já contei isso em alguns vídeos para vocês. Mas ela precisa receber a santa e orar e fazer todo aquele teatro. Mães narcisistas são extremamente teatrais, sempre ajudando, sempre solícita. Ai, como disfarça na igreja. Mas não se engane que ela não está falando mal da maioria das pessoas. Geralmente ela se aproveita, é boazinha, tem uma amizade, né, meio que com todo mundo, porque ela é uma fofoqueira nata. Então ela vai ficar sabendo das fofocas das pessoas, a vida delas todinha, e vai contar pro pastor, vai falar para todo mundo. Geralmente as precursoras de fofoca na igreja é a mãe narcisista. Elas que começam ouvindo uma historinha aqui, aí já fala do fulano ali, e depois já tá todo mundo sabendo. Principalmente, gente, porque na igreja tem muitas pessoas que são frágeis. A pessoa muitas das vezes está no momento, né, vulnerável da vida dela. Tá precisando de ajuda, então tá sensível, vai lá orar e aí acaba se abrindo com as pessoas, se abrindo até com muita gente. E quem vai ser uma dessas pessoas que vai estar sempre lá oferecendo o ombro amigo? A mãe narcisista, claro. Aí a pessoa é ingênua, confia, acha que tá querendo ajudar, porque a mãe narcisista tem uma pose superior, né, dentro da igreja, como se ela fosse, ou realmente ela consegue cargos superiores na igreja porque ela fica ali bajulando o pastor. Então a pessoa que tá frágil enxerga ela, né, como superior, como, olha, ela gosta de mim, vai me ajudar. Aí a pessoa abre a vida inteira, conta tudo. E elas o quê? Amam, né, gente? Amam que a pessoa faça isso. E justamente pela pose de boazinha, elas nunca são pegas, tá? Mesmo que, né, enfim, depois a fofoca comece a rolar na igreja, é claro que ela sempre vai dizer que não foi ela, vai colocar a culpa na pessoa, vai falar: olha, você deve ter comentado com outras pessoas porque eu não contei nada, não falei nada pra ninguém. Pra, claro, ela nunca ser a culpada, né? E como ela é sempre boazinha, vão acreditar nela, que ela realmente não contou pra ninguém, mas a igreja toda tá sabendo. Existem aquelas mães narcisistas mais escancaradas, que são as mais enérgicas, vamos se dizer assim, que elas vão dar uma de louca na igreja também. É raro, mas tem, gente. Elas não têm muito medo da máscara cair, assim como a mãe narcisista oculta. Então elas são aqueles tipos que falam na cara mesmo das outras pessoas, do tipo: você tem que orar mais, você tá desviando do caminho. Elas têm coragem de falar, mas porque elas têm o respaldo, muitas vezes, do pastor, do padre, enfim, de quem tá ali próximo. Ela tem o respaldo dos superiores. Daí, como ela se acha melhor que todo mundo, ela vai e fala o que ela quiser, o que ela bem entender. E depois, claro, vocês já sabem, ela faz aquele joguinho vitimista de que só está falando pro seu bem. A coitadinha, a santa que quer te ajudar, somente isso. Quem ousa a duvidar delas, né? Infelizmente, em muitas igrejas as pessoas ficam até bem, sabe, assim, cegas. E acabam até admirando a mãe narcisista, achando que ela é uma autoridade e que ela tá certa em falar tudo o que fala e tem que falar mesmo para não desviar ninguém do caminho. Então tem muita gente que apoia também.
Tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal falando, né, o porquê que as mães narcisistas se escondem tanto atrás das igrejas. Eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, que ele é muito bom também. Vai te fazer entender melhor algumas coisas, né? É uma perspectiva diferente. Porque, gente, a maioria das pessoas tóxicas, pessoas manipuladoras, estão sim dentro das igrejas, infelizmente. E muitas das vezes essas pessoas estão em cargos altos na igreja, onde elas podem manipular muitas pessoas. Muitos pastores, aliás, são narcisistas. Se dentro da igreja sua mãe narcisista tenta disfarçar um pouco, né? Mas tá sempre ali fofocando, controlando pessoas, mostrando a sua grandiosidade, né? Que ela acha que ela tem. E se sentindo superior a todo mundo. E como ela age quando ela chega em casa? Quando ela chega em casa, aí o bicho pega. Porque tudo que ela tava ali, plena na igreja, orando pela família, ai, acendendo vela, fazendo corrente de oração. Chega em casa, é com o capiroto no corpo. Mal dá tempo de chegar, já tá xingando todo mundo, já tá reclamando de tudo. Se você, filho ou filha, não vai na mesma igreja que ela, não frequenta a igreja, ela sempre vai falar que é você que não tem Deus, que é você que tá endemoniado, que é você que tá possuído, que se a vida ali das pessoas da casa não vai pra frente, que é culpa sua porque você desviou da igreja, que Deus vai castigar a família inteira porque você desviou. Gente, é cada absurdo. Se você frequenta a mesma igreja, ela já vem o caminho todo falando que tudo que o pastor falou foi pra você, que você precisa ser assim, precisa ser assado, você precisa melhorar isso e o pastor falou e era tudinho pra você, que você é muito rebelde. Impressionante que, como uma sobrevivente aqui disse na mensagem, nunca são pra elas aquele puxão de orelha que o pastor, o padre deu, enfim. É sempre pros outros, porque elas se acham perfeitas, elas não erram. Hipocrisia. Vão na igreja todo domingo, toda semana, às vezes vão mais de uma vez na semana, mas em casa elas tocam o terror. Não deixam você fazer nada, tudo não é de Deus e você não pode fazer. Se ela não quer que você pinte o cabelo, ela vai falar que isso não é de Deus, sempre dando essas desculpas. Se você quer usar uma calça jeans, já vi muito isso. As minhas amigas de infância, eu tinha muitas amigas evangélicas, então não podia usar calça, porque elas são extremistas religiosos, né? Eu tinha uma amiga que, mesmo na educação física, em que o professor pedia que ela fosse com uma calça, né, legging, né, uma calça de ginástica, a mãe dela não deixou por um bom tempo. Então essa minha amiga não fazia educação física, tá? Porque tinha que usar saia até o joelho. Então ela ficava de fora das atividades de educação física e o professor não podia mexer nas notas. Gente, deu um rolo. Teve que chamar, né, a mãe dela lá para conversar, a diretora chamou. O consenso que chegou foi que ela usaria saia e uma calça por baixo. Vocês têm noção disso, gente? Como vai fazer atividade física, exercício com uma saia jeans, com uma calça por baixo? Totalmente extremista, religiosa. E isso foi, gente, depois de muito conversar, tá? Porque nem assim ela queria, né? A mãe da minha amiga, ela não queria de jeito nenhum, mas achava que a filha tinha que ter uma nota ali de presença, enfim, sendo que não pode fazer isso, né, gente? Para o professor dar nota, você precisa fazer a atividade. Então, tudo que você vai querer fazer na sua vida, assistir filme, ouvir música, ler revista, qualquer coisa, gente, que você vai fazer, elas falam que isso não é de Deus, que você está se desviando do caminho e proíbem
e cortam tudo. E se você tem, enfim, coisinhas, elas jogam fora. Essas são as mais escancaradas dentro de casa, totalmente extremistas. E geralmente quando começa a dar esses problemas, né, na sua casa, que ela mesmo cria, né, gente? Ela chama as irmãs da igreja para orar, para falar que os filhos estão rebeldes, que tá tudo uma porcaria por causa dos filhos, por causa que você tá trazendo o coisa ruim pra dentro de casa porque tá assistindo televisão. Você tá trazendo coisa ruim pra dentro de casa porque tá ouvindo música no rádio. Gente, é um absurdo atrás de absurdo. Como eu disse, minha mãe narcisista é católica, né? Católica quando lhe convém, quando é interessante se fazer de vítima para as pessoas, de coitadinha, ou quando tem algum interesse, né, na igreja, aí ela é católica. E ela é do tipo que colocava lá a oração no rádio daquele padre super famoso e ela deixava lá o padre falando sozinho. Ela não prestava atenção no que ele estava falando. Ela não prestava atenção na oração, né, no sermão ali do padre. Não entendia nada, mas o rádio estava sempre no volume máximo para os vizinhos ouvirem que ela estava ouvindo oração. E era só ali, gente, fazendo outras milhões de coisas e não ouvia nada do que o padre falava. Na hora de benzer a água, né, o padre falava: coloque o copo de água, a jarra de água e vamos orar, né, para benzer a água. Ela largava a água lá do lado do rádio, deixava o padre falando sozinho e ia fazer outras coisas. Super benzida a água, né, com certeza. Com essa intenção boa, né, que ela tinha, nossa, tenho certeza que aquela água tava, ó, super benzida. Só que não, né, gente? E eu ouvia a oração nessa época, tá, gente? Eu ouvia junto com ela. E eu ficava chamando ela, tipo: mãe, já vai começar a oração, já... Porque é rádio, né? Então dava um intervalinho. E eu falava: vem ouvir a oração, vem prestar atenção. E ela sempre dando desculpas: ai, peraí, já vou. E andava pra lá, e andava pra cá. Gente, perturbadíssima. Não ouvia nada da oração. E raras as vezes que ouvia, qualquer coisa que o padre estava dizendo era para mim, era pro fulano, era pra ciclana. Olha, isso aqui a fulana devia estar ouvindo, porque isso aqui é pra ela. Olha, tá vendo? Não pode desonrar pai e mãe. Tem que cuidar do pai e da mãe. Daí, gente, o que era pra ser um momento de paz, de oração, de já começar o dia bem, já ia por água abaixo. E é assim que elas são, gente. Desse jeitinho. Atrapalham, mentem. A culpa é sempre dos outros, nunca é delas. Se fazem de santas, de vítimas, as beatas, as melhores do culto, a irmã exemplar, a ajudante do pastor. Falsas, tá? São falsas na vida, em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Vão ser falsas na igreja também. Vão agir da mesma forma que elas agem, tanto dentro de casa quanto na igreja. Só que na igreja elas disfarçam mais, né? Porque a máscara não pode cair. E dentro de casa elas mostram a verdadeira face. Continuam sendo mentirosas, né, arrogantes, assim como na igreja, que elas mostram um pouquinho dessas asinhas, mas dentro de casa é onde elas realmente podem tirar a máscara e aí sobra para os filhos, para todo mundo que está dentro de casa. E como eu disse, adoram se esconder atrás das igrejas para validar todo o abuso psicológico que elas fazem com os filhos. Sempre vai se fazer de mãe boazinha, de mãe que sofre, para ter a validação do pastor, das pessoas da igreja. E obviamente culpar você, filho ou filha, bode expiatório. Você sempre vai ser o ruim e ela sempre vai ser a boazinha.
Olha, gente, esse assunto da igreja, né, delas serem extremamente religiosas, nossa, dá vários vídeos, sinceramente, tem muita coisa pra falar desse assunto. Se vocês quiserem, né, que eu fale mais sobre isso, especificamente sobre alguma parte, deixa aqui nos comentários que aí eu vejo e depois eu gravo o vídeo do que vocês querem. Agora eu quero que você comente aqui abaixo pra mim se a sua mãe narcisista é religiosa, é extremista e o que já aconteceu que você achou assim mais absurdo que ela já fez. Comenta aqui pra mim, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você ainda não tá inscrito pra não perder nenhum vídeo. Deixa um like aqui se você gostou e compartilha com outros sobreviventes também, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!